21 de agosto de 2021. Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Tem um estudo que mostra que mais de 80% das pessoas que se conhecem, né? Mas na verdade bem menos de 15% tem a certeza, né, de que se conhecem bem e sabem lidar com isso. O autoconhecimento, ele é de grande benefício, né, para o ser humano, porque ele pode administrar a sua essência, compreender a sua essência, entender aquela velha pergunta, né? De onde vim, por que eu tô aqui, para onde eu vou. É um estudo que são muitas as áreas que tentam explicar e a gente continua aí na busca. O autoconhecimento, ele é constante, né? Ele é desde a hora que você se dá conta que existe até o infinito aí da vida, cada um na sua crença. Então o autoconhecimento, ele te dá uma facilidade de entender as emoções, né? Suas emoções, seus pensamentos, seus desejos, né? Os medos que nós temos, as frustrações, compreender as frustrações. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante para o equilíbrio da nossa vida no dia a dia, no decorrer, que buscamos respostas, né? Porque, na verdade, entender as respostas. A gente costuma dizer que as respostas elas já existem, né? Falta só a gente entender as perguntas. Então vamos entender. Vamos entender, vamos descobrir quais são essas perguntas e em que momento a gente pode se dar conta de que tá fácil, tá difícil, estamos numa fase boa, estamos compreendendo bem essas dúvidas, essas perguntas, essas emoções. E muitos momentos do dia acontecem com cada um de nós coisas que nós não temos essa facilidade de compreensão. Então, quando você se autoconhece, isso vira fichinha. Vira fichinha. Você começa a compreender, olha, isso já aconteceu comigo por causa disso, por causa disso, por causa disso. Você passa o dia bem, termina o dia bem, termina o dia com gratidão, principalmente, né? Porque a gratidão, ela vai te dar, com certeza, o próximo dia muito melhor. Né? Tem um versículo bíblico que fala que a alegria, ela vem pela manhã. Né? Ou seja, tudo que você passou ontem, você aprendeu para que hoje seja um dia melhor. O autoconhecimento, ele é de uma importância extrema, eu posso dizer. Porque enquanto nós estudamos como interpretar isso e passar isso para nossos pacientes, para vocês que acompanham as lives, para as pessoas que procuraram uma terapia, né, seja em grupo, seja individual, essa pergunta, essa interpretação, esse autoconhecer-se, para alguns é um risco muito grande, para outros é uma sede, né, enorme de se entender, porque é válido entender que, como eu falei, né, as respostas já existem. Então, que perguntas serem feitas para que essas respostas sejam compreendidas? Então, eu sei que eu estou sujeito a novas descobertas, mas será que essas descobertas vão me trazer sentimentos bons ou sentimentos ruins?
Então isso é muito importante. As emoções que nós temos no dia a dia, até mesmo enquanto dormimos, né, nos sonhos, são aí uma proposta de respostas válida, até na sua maioria. E que emoções nós podemos entender e procurar a compreensão para poder aceitar, isso é importante, a aceitação, de qualquer coisa, seja boa ou ruim, passe pela nossa vida. Né? Porque a gente tem a mania, por exemplo, de eu tive um sucesso, eu fico feliz, fui eu mesmo, olha eu aqui. E aí quando você comete um erro, não, não fui eu, a culpa é de terceiro. A culpa é disso, a culpa é daquilo, é de parente, é de colega de trabalho. Né? Tem gente que consegue culpar até Deus nessas horas, né? De tanto que está decepcionado com aquilo que definitivamente é de responsabilidade própria. Como tudo é de responsabilidade de cada um. Então essa essência, a compreensão dessa essência, é necessário para você poder ter paz, para você buscar e chegar de uma forma mais rápida no que começa a se entender o que é a felicidade. Né? Porque a proposta atual aí do século XXI é que a felicidade não existe. Você pode procurar aí, é até perturbador isso, você procura. Porque muitas pessoas vão procurar os seus caminhos de formas diversas. Então tem a religião, tem a arte, tem a filosofia, tem a ciência. Então, enquanto você está buscando a felicidade, você mais vai se decepcionando com a realidade do que é o ser humano, o profissional de diversas áreas dentro das explicações, que não te deixam satisfeito, não te deixam feliz, não te fazem feliz ou te dão uma felicidade artificial. Né? Hoje temos no mundo, bom, pelo menos na África são mais de 300 deuses, né? Só na África. E no mundo existem mais de 300 religiões que usam a Bíblia, que é dada como a palavra de Deus, ensinam as mesmas coisas e com interpretações totalmente diferentes. Então isso deixa o cara doido. Poxa, aqui eu li de um jeito, ele me ensinou de um, aquele me ensina de outro. E aí como é que existe um julgamento se eu estou usando o livro certo? Então não faz sentido. Então vamos deixar isso de lado, porque tudo isso, de acordo com o tema que a gente está buscando essa semana, que é o autoconhecimento e suas distrações, né? Quais são as distrações que nos impedem de nos conhecer? Então a primeira distração a maior distração é o externo. Tá bom? É o externo. Então você se preocupa com o pensamento alheio, você se preocupa com o que o seu parente vai falar, o que o seu relacionamento vai achar, vai ser afetado. Você se preocupa com o seu emprego, o que seus colegas vão falar quando você, em alguma oportunidade, dar uma ideia nova de que está te levando à felicidade, mas ela não é aceita de primeiro momento. Então é como eu costumo dizer, quando você tem uma visão ampla, até pela sua essência da realidade do mundo como ele é, e não como você vê, não como nós vemos hoje, no século XXI, esse monte de discussões sobre os mesmos temas e de dezenas de formas diferentes. Quando você encontra exatamente a essência, quando você encontra a realidade que te mantém em paz, que te mantém feliz, e descobre também que é o mais simples possível, porque o que é muito simples não incomoda ninguém. Ninguém vai sair falando de alguma coisa que é muito simples. Não, o pessoal gosta de complicar. O ser humano gosta de complicar. Então quando você percebe que toda essa complicação, nós chamamos de distrações, é dispensável, o que você vira? Você vira o estranhão, você vira o diferentão, você vira aquele cara que perde um monte de amizade, ou seja, não eram amizades,
você perde respeito de parente, você perde respeito de vizinho, de patrão, de colega de trabalho. Por quê? Porque finalmente, quando você achou o equilíbrio, você se centrou naquilo que é tão simples para a sua existência, não é normal. Porque o normal é seguir a modinha, o normal é fazer tudo aquilo que estão fazendo. Poxa, não faz sentido nenhum. O normal é ser feliz. O normal é ser feliz. E aí, quando você recebe a informação, em pleno século XXI, de que felicidade não existe, poxa, você consegue ser tão fraco a ponto de concordar com isso? Ah, meu, aí não é legal. Não bateu. Então, como eu falei, muitas pessoas hoje, elas creem ter, elas creem auto se conhecer, né? Elas se conhecem, não, eu me conheço. Pode perguntar, a maioria vai falar, me conheço, mais de 90%. Só que a realidade, quem realmente tem o autoconhecimento é muito menos de 15% da humanidade. Que realmente se conhece, está em equilíbrio, está mantendo a ética social, está mantendo os relacionamentos sociais abaixo do relacionamento pessoal. Lembra como já foi falado em terapias? Ama o próximo como a ti mesmo? Então, é como a ti mesmo. Então, primeiro você. Como é que você vai dividir um conhecimento que você não tem? Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Às vezes a pessoa ela tende a brigar com você, a chamar sua atenção, a se aborrecer com coisas que você faz, e você faz até mesmo inconscientemente, porque você não se conhece, você não tem esse interesse de se conhecer, você não procura o conhecimento que possa combinar com a sua essência e falar, não, é isso aqui agora eu estou feliz. Agora é isso sim, agora eu vou. Até que você descubra que não serve, poxa, que seja. Meu pai, em vida, ele procurou religiões e mais religiões. Até uma hora que ele achou uma que ele foi feliz. Se ele tivesse vivo, ele descobriria que ele não era tão feliz assim. E aí ia trocar por outra. Então, são histórias e histórias. Então, os benefícios do autoconhecimento é prático. É muito prático. Vai envolver a profissão, vai envolver os relacionamentos, sejam amorosos, familiares, sejam as suas finanças. Você vai saber lidar com o dinheiro, porque você sabe aquilo que lhe é necessário e o que lhe é opcional. E as consequências do opcional. Meu? O nego aí compra coisa que não precisa. Pô. Quantas e quantas histórias, quantos casos terapêuticos temos de pessoas que só se diverte, só é feliz gastando. Como aquela pessoa que só é feliz comendo. E tem aquela pessoa que é feliz praticando esporte, olha que legal. E às vezes cai num problema físico, porque o emocional abalou o físico dele e ele teve complicações a ponto de ter que ser proibido de praticar esporte. Meu, histórias e histórias. É como uma pessoa falar, ela fala assim, isso acontece comigo. Por favor, né? São 7 bilhões de seres humanos no mundo. Não é só com você que acontece isso. Então, o autoconhecimento, aí entra uma questão que é muito delicada, que é o caso do individualismo. Tá? O método do individualismo para o autoconhecimento é bacana, mas é perigoso. Por quê? Porque, de acordo com algum tonto aí, em algum momento da história, usou o egoísmo para favorecer apenas a si próprio, o egoísmo veio, desse ponto da história para cá, como uma coisa ruim, como um pecado absurdo, né? E não é. Se Deus criou todas as coisas, tudo é bom. Só que o ser humano hoje está acostumado a usar errado. Então o egoísmo ele saiu para quê? Para autodefesa. É uma autodefesa, surpreendente. Sabe? É como você querer alguma coisa de alguém. Aquilo que você quer não é o de alguém. Né?
Você tem a perspectiva de que, poxa, se ele consegue, eu também consigo. O que, obviamente, todo mundo pode ter qualquer coisa. Mas isso é um assunto para outro dia. Então, o autoconhecimento. Por exemplo, tem momentos, olha só, que você tem aquelas explosões de raiva. Tá? Tem aquelas explosões de raiva e depois você fica pensando, caramba, eu explodi com uma coisa por tão pouco, algo tão simples, e você não consegue nem entender por que aquilo aconteceu. Então, esse tipo de comportamento é mais um sinal de que você não se conhece tão bem. Porque você poderia muito bem ter o controle de, bom, não gostei disso, então eu vou resolver como? Vamos lá, vamos resolver. Mas não, a pessoa já tem uma reação aí imediata e que normalmente, e que ela não quer, ela não queria fazer isso. Mais um motivo. Como é que ela faz uma coisa que ela não quer, que ela não gosta? Por que ela fez? Então isso aí isso é para análise, isso é um benefício dentro do autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue evitar esse tipo de coisa. Então quando você tem o autoconhecimento, você consegue, por exemplo, ter o comparativo de quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Você não tem que se convencer ou acreditar que você vai ter o controle de tudo o tempo todo. Tá bom? E acredito até que isso é o ápice do monge, tá? Dentro até mesmo no momento que estamos passando, né? Com esse monte de novidade que cada dia lançam aí que você tem que engolir seco. Mas você pode ter o controle do seu eu dentro das necessidades, das propriedades da sua vida no dia a dia, ali um dia de cada vez. Né? Metas, por exemplo. Você não precisa ter um sucesso absoluto chutando o balde, né? Pisando em todo mundo ou ultrapassando o seu limite. Só que se você for um atleta, é diferente. Mas até para isso você tem alguém que vai te dar limites, vai te mostrar até onde você pode chegar. Então você vai ter capacidade de comparar, saber quais são as suas forças e suas fraquezas, saber interpretar bem os seus gostos e saber quais são os seus bloqueios. Né? Um exemplo bobo, eu não gostava de cebola. Que bloqueio era esse? Hoje é nada demais. Delícia, faz muito bem. Então, essa busca do conhecimento, do próprio, do autoconhecimento, vai te dar vantagens dele, do mínimo a muito. Do mínimo a muito. Até como tratar uma pessoa, um ente querido, um próximo, até um estranho, num comportamento aí que não é à toa, não é coincidência. As pessoas que precisam passar pela nossa vida, elas vão passar. E você precisa se autoconhecer para saber lidar com essas pessoas. Cada pessoa tem a sua propriedade, tem o seu tipo de comportamento, seu palavreado, além de muitos outros atributos que cada um de nós temos. Os medos e as crenças. Né? Temos medo daquilo que não conhecemos, principalmente. E temos as crenças daquilo que deveria ser algo no qual entendamos. Né? Se você fizer uma pesquisa de campo aí, você vai ver que o nego acredita em coisa que nunca viu. Eu não vou contrariar isso, não vou dizer que isso é errado. Mas a partir do momento que você sai a ponto de aborrecer outras pessoas, levando para elas algo que é dispensável a nível de conhecimento, vamos um exemplo, religião, ufologia, muitas áreas da ciência, sabe, que não é visível. Você acredita? Pô, legal. Eu falo, eu acredito, mas eu nunca vi. Só que eu não vou pregar, eu nunca vi. Não duvido. Eu não posso sair pregando uma coisa que eu nunca vi, a não ser que seja dentro da fé. Né? Então a fé move montanhas. Né, meu? A fé já sai desse atributo de que você só crê
Mas você vive aquilo. Então você viver aquilo e você chegar no ápice da felicidade por causa daquilo, pô, legal. E é como eu falei, pessoas que precisam disso vão passar pela sua vida. Pode crer. Isso é indiscutível. Então, seus valores, né? O que você busca na sua vida? Até onde eu posso chegar? Na verdade, não podemos ir tão longe quanto você possa imaginar. Mas você só vai ter essa certeza quando você se autoconhecer. Quando você tiver certeza da pessoa que você é e que você não depende de ninguém para ter esse conhecimento. Você só vai depender das pessoas dentro dos setores onde você precisa aprender. Né, o aprendizado, conversar com pessoas experientes, pessoas que já passaram por aquilo que você está passando nessa fase, nesse momento. Né, um ente querido que está com problemas, seja emocional, seja físico, uma doença. Você saber lidar com isso, buscar o conhecimento disso, ou então ter passado por isso, vai ajudar grandemente a você poder ter equilíbrio e não se abalar, né? Não cair numa depressão aí, numa tristeza profunda e acabar tendo problemas nas áreas que eu já comentei, profissional, relacionamento, finança, né? Parar de praticar um esporte, parar de buscar saúde por causa de coisas que só fazem parte da existência, são inevitáveis. Você pode não atrair, mas vai passar pela sua vida, porque você tem que ter isso como aprendizado. Outro conhecimento vai te tirar muitas coisas no qual você realmente não precisa, como a agressividade, né, os medos. Você vai deixar de ter medo de coisas que... Como é que pode uma pessoa, seja ela quem for, saltar de paraquedas de uma forma tão simples, tranquila, e você tem medo? Uma montanha russa, pô, todo mundo vai, por que eu não vou? Que medo é esse? Então, esse pavor, esse medo, essa até uma coisa psicológica, um emocional que não te consegue dar forças para isso, e você tem tanta vontade, lógico, se você não tem vontade, para quê, né? Dispensável. Às vezes o cara sonha com isso, mas o medo não deixa ele chegar. Ele, se autoconhecendo, ele vai descobrir que ele é capaz, sim. E isso vai ser um caminho da felicidade para essa pessoa. Então você vai ter menos atos de agressividade, tanto verbal quanto física. Isso até para você mesmo. Poxa, uma pessoa que ela vive só se sentindo bem quando come, é uma agressividade. Ela tá agredindo o seu corpo, ela está buscando se deleitar numa coisa que não é saudável. E ela sabe disso. Então, o que pode se fazer para sair desse momento de sofrimento, porque é um sofrimento, e poder buscar algo mais saudável para ter a mesma felicidade? O autoconhecimento vai te dar todas as opções óbvias, todos os caminhos oportunos para você ser uma pessoa feliz. Tá? Não é conhecendo os outros, não é buscando saber dos outros. Você vai precisar sim das experiências que vão passar sim pela sua vida, para que você não sofra, para que você aprenda com a experiência dos outros, que dói menos. Mas aprender, seja como for, vai sim te dar uma riqueza de oportunidade de ser uma pessoa melhor. Então, você vai evitar doenças emocionais. Se você se conhece, você não se põe em armadilhas de doenças emocionais, depressão, ansiedade, a baixa autoestima, né, a instabilidade emocional que você precisa, né, você tem que estar sempre bem emocionalmente com você mesmo. Físico, né, o físico saudável, esporte, alimentação, você vai ter o prazer de comer bem, porque você se conhece e sabe o que faz mal para você e o que não faz mal, e você vai ter essa regra.
você vai ampliar a sua consciência. Então a consciência nessa hora é muito importante, porque você, consciente da sua essência, você vai ter a oportunidade de percepções, emoções que vão facilitar a sua sociabilidade. Então você vai se sentir bem num ambiente onde antes você não se sentia. Pouquíssimas, algo muito simples te incomodava, isso vai acabar. Como a meditação, por exemplo. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo meditar por causa do barulho, passa um carro, e passa um caminhão, e lá um cachorro late. Meu, quando você conseguir a habilidade da meditação, você não vai nem perceber, o mundo vai cair do teu lado e você não vai nem saber o que está acontecendo, porque você chegou no ápice de conseguir usar o seu pensamento para o verdadeiro, para o real. Porque isso que acontece quando a gente para meditar, só a realidade vem ao nosso pensamento. Então você tem uma pergunta, você tem um problema, e você pergunta para o universo, e você tem uma questão a ser resolvida, você tem uma pendência com alguém, você tem inúmeros motivos, posso dizer até todos, você vai ter respostas em meditações. Assim como você tem respostas em sonhos, né? Mas a falta da prática do estudo dos sonhos não é uma coisa hoje induzida, não faz você ter isso como percepção. Mas a meditação vai te dar visão clara de questões que você está há dias não resolver e nada vem à sua mente. Você não consegue respostas porque você está ocupado vendo novela, está ocupado vendo filme de violência, está ocupado falando do vizinho, mal do vizinho, incomodado porque para. O mundo externo é lá. Tá? Está em volta de você, você faz parte dele, beleza. Mas aí é onde entra até, de novo, a religiosidade, onde você vê aí relatos bíblicos de que não faça parte desse mundo. É isso. É isso. O mundo em volta de você acontece. Você acontece diferente. Você acontece em busca da felicidade. É lamentável que enquanto você está feliz, um acidente lá não sei aonde está matando gente. É lamentável que enquanto você está feliz, um prédio lá está caindo, está matando gente. Mas olha, é como o pessoal fala, né? O mundo dá voltas. Então, nada disso isso é inevitável. Não tem como evitar essas coisas. Não quer dizer que um dia vá acontecer com você. Mas quando acontecer, você vai ter o equilíbrio suficiente para falar, bem, estava escrito, pô. Eu estava no lugar errado na hora errada. E agora? Até então, coincidência não existe. Então aí, mais o aprendizado. Sabe? E por assim por diante. Então, hábitos, comportamentos. Você pode até fazer uma pesquisa. Pesquisa com pessoas próximas, olha. Ou então você vai num evento, uma pessoa próxima sua, íntimo sua, estava lá, você fala, pô, e aí? Como é que eu me comportei? De boa, não, sabe, não dei vexame, tudo bem, falei direitinho, porque tem todo um exercício para você se sentir bem com você mesmo. É diferente de você se importar com o que os outros acham, tá bom? O que os outros acham é deles, não é seu. O seu é sentir-se bem. Tá? Então você quer se sentir bem da melhor forma possível. Então entra a curiosidade, poxa, eu fui bem, tô legal, sabe? Então isso é normal, você se importar de uma forma que você esteja tranquilo com você mesmo, tá bom? Então a diferença é isso aí. Você tem que buscar, e isso é natural, propósitos na vida. Tá? Como é que você vai trabalhar para que esses propósitos sejam recheados de respostas que possam te dar clareza do sucesso, né? Porque eu costumo dizer que o sucesso ele acontece diariamente. Você, quando vai na padaria e volta para casa, sucesso absoluto. Tem gente que vai e não volta, que vai trabalhar e não volta, sabe? Já parou para pensar nisso? Já compreendeu isso?
sabe? Que você vai, poxa, aquele cara que pratica um esporte radical, meu, o cara é feliz, o cara vive daquilo, o cara tem sucesso absoluto. Um dia ele não voltou. Ele planejou isso? Não. Então você não tem que ter medo de que um dia aconteça com você. Você tem que ter consciência de que é inevitável. Por quê? Porque o ser humano causa isso mesmo. Tá bom? O que tem parar no sinal vermelho? Para, pô. Mas tem sempre aquele mané que passa. Tá bom? Acabou. E ainda vai dizer que a culpa foi do outro cara. Batata. Então o autoconhecimento te dá suficiência para entender o que acontece em volta de você. É triste, aquele momento triste, mas você sabe que aquilo é inevitável. Aquilo faz parte da existência de quem não quis tomar uma posição de autoconhecimento e respeito próprio, amor próprio. Tá bom? Como é que se opera para que você possa trabalhar o seu autoconhecimento? Como é que a gente se autoconhece? Tá bom? Então, nós podemos fazer isso, operar o desenvolvimento do autoconhecimento de 3 formas. Então, a primeira forma são os pensamentos. Então, você pensa, o que eu ando pensando? Tá bom? Que pensamentos que eu estou tendo? Aí vem a segunda questão, o segundo nível. Né? Primeiro nível é pensamento, segundo nível é o sentimento. Né? Por que eu estou sentindo isso? O que eu estou sentindo? Tem mais de 1000 expressões para você entender o que você está sentindo. Sabe? A gente usa 10, 15. Tá? É triste, é feliz, é tal. Você não consegue falar 20. Desafio você falar 20. E é pensar que existem mais de 1000. Então, esses sentimentos, essa compreensão do que você pensa, do que você sente, pode ir até mais além, que é o terceiro nível, que é o que você enxerga. O que enxergar? O que eu tenho que ver com esse acontecimento? O que eu tenho que enxergar nesse momento da minha vida? Uma coisa que eu não queria que acontecesse, que eu não esperava que acontecesse. Né, meu? Nunca aconteceu, nunca vai acontecer comigo. Querido, nunca pensei. Você não tem que ficar pensando que as coisas ruins vão acontecer com você. Pense que um monte de coisa boa vai acontecer com você. Trabalhe em cima disso, tá? Fica a dica. Agora, quando as coisas acontecem e nós não queremos que acontecesse, o livre-arbítrio, ele é para nossa escolha. A gente pode escolher o que nós quisermos na nossa vida, mas o livre-arbítrio, ele não é para as consequências. Às vezes você faz uma escolha e a consequência é drástica. E aí? Virou aprendizado. Vamos lá fazer de novo, agora fazer certo. Então, como eu falei, meditação justamente pode ajudar nisso aí. Poxa, o que eu faço agora? O que eu escolho agora? Vai meditar. Né? Ou pro religioso, vai orar. Espero que ore certo, né? Porque eu acho que até isso está faltando ensinarem aí, mas assunto para outro dia. Então vai meditar, vai esperar a resposta, vai esperar a pergunta correta para a sua resposta. Tá bom? Porque a resposta você já tem. É só saber fazer a pergunta, só fazer a pergunta do modo certo. Então tem um exercício bacana para você trabalhar nas áreas do autoconhecimento, que é o porquê. Então você pergunta de 3 a 5 vezes aí o porquê das coisas. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí bem tranquilo. Você brigou com a sua esposa e aí você pergunta por quê? Que eu gritei, que eu falei, que eu xinguei, que eu usei daquela agressão verbal. Por quê? Porque eu não gostei do que ela falou. Por quê que eu não gostei do que ela falou? Ela falou que eu tô acima do peso. Tá, mas por quê que ela falou, que ela brigou que você está acima do peso? Porque você sabe.
Só que você tem medo de que estar acima do peso te faça perder a esposa. Então você ficou nervoso, brigou. Então por que você tem esse medo? Ah, porque essa realidade pode existir? E aí? Por que pode existir essa realidade? Porque você realmente não se importa em se cuidar, em emagrecer, em fazer um exercício, em mudar a alimentação. Isso exige a mudança. E a mudança é o quê? A mudança dói. Para muitas pessoas a mudança dói. Sair do conforto, do comodismo, né? Você está cômodo. Então sair do seu setor aí de conforto, mudar dói. Você não quer. Ou você. São sacrifícios que você de repente não conheça. Olha aí, falta de conhecimento. Porque se você conhecesse a si mesmo, você saberia qual é o limite, quais são as opções, quais são as boas oportunidades. Então você sabe, aí você não faz, você vai sofrer com as consequências. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para sua escolha e não para consequência. Virou aprendizado, agora faz direito. Então, o que você busca nos porquês? Você vai buscar o que é aquilo que queremos. Então, como é que eu posso deixar claro isso? Quando você busca alguma coisa, você não busca aquilo. Tá? Você não busca aquilo. Você busca a energia daquilo. Tá? Ah, eu vou comprar um sapato, porque com esse sapato eu vou atrair a atenção das pessoas naquele evento. Ah, tu é um cara solteiro, vou atrair, vou ficar bonitão para as menininhas. Tá? Ah, você mulher vai fazer o cabelo por quê? Porque é legal? Não é legal. Você vai lá porque você tem interesse da energia que aquilo vai te trazer. Tá? Você vai se sentir bem. Você vai ficar uma pessoa atraente. As pessoas vão se sentir bem olhando para você. Não é se importar com elas, é sentir-se bem com você mesma. E saber que isso não vai incomodar ninguém. Pelo contrário. Às vezes a pessoa nem vai falar porque ela tá tudo bem. Né, meu? Então, não é o que você busca. É o que você deseja sentir com aquela busca. Então, isso é parte de um treinamento dos porquês. Por que eu quero isso? Por que eu quero o que quero? Né, meu? Isso é importante. Será que eu consigo essa mesma energia de uma forma mais prática, ou mais simples, ou mais econômica, ou mais saudável? Né? Se eu odeio academia, não vai caminhar. Se eu odeio academia, eu odeio caminhar. Compra bicicleta, mas não é de bicicleta. Mas faça. Tenha o atributo de usar essa oportunidade do livre-arbítrio. E faz direito. E a consequência vai vir, vai ser um aprendizado. E você vai ficar bem quando funcionar. Então você vai fazer mais. E isso faz parte do autoconhecimento. Tá bom? Uma coisa que é muito prática, como exercício, também para o autoconhecimento, para o desenvolvimento desse autoconhecimento, é observar. Tá bom? Então você observa a si próprio, observa a outras pessoas. Você tem que falar nada, você tem que se intrometer, você tem que se envolver. Não digo comparativos, mas poxa, você viu o que aconteceu com aquela pessoa, então faz diferente. Você quer chegar, de repente, casualmente, ao mesmo sucesso daquela pessoa, e o jeito que ela está indo não está legal, não é certo, não é bacana, não é funcional. Pronto, você já observou, faz diferente. Sabe, não sai fazendo, seguindo a manada, pô. Poxa, seja individualista nesse momento de ser alguém que está buscando a felicidade, alguém que está buscando o sucesso e que não vai precisar pisar em ninguém, agredir ninguém verbalmente, sabe? Reconhecer que
que o momento certo, ele existe e vai ser oportuno. Aproveite a oportunidade. Então, até você se conhecendo, o autoconhecimento vai te dar esse prazer. Você vai te dar essa concepção. Puxa, é agora. Meu, é agora. Chegou o meu momento. Vamos lá. Tá? Não é puxar saco. É a oportunidade. Se não der, se não funcionar, é porque não era para ser. Mas vai ser. Tá bom? Não tem pressa. Não existe tempo e espaço, não existe. A oportunidade vai aparecer. Agora, se você não se autoconhecer, você não vai conseguir nem enxergar a oportunidade. É o terceiro nível, enxergar. Lembra? Primeiro nível é pensamento, segundo sentimento, terceiro o que eu estou enxergando, o que eu preciso enxergar. Então esse enxergar, a meditação vai te dar, meu. A meditação é quase um milagre. Você tem as respostas, a clareza das respostas, as perguntas corretas. Ai, agora eu entendi porque aquilo lá aconteceu. Ainda bem que eu não causei, que eu não fiz uma coisa feia, que eu não me comportei de uma forma a agredir ou ofender ninguém. Pronto, você já está num caminho de um autoconhecimento legal, bacana, tá bom? Pô, seus limites, né, meu? Você sabe que você pode, só que você não tem que expandir esse seu poder se você não conhecer mais daquilo que você sabe que dá para fazer. Então, um passo de cada vez, uma meta. Divide em metas. Ó, pronto, mais uma meta. Pronto, mais uma meta. Pronto. Pô, legal, tá? Tá funcionando. O autoconhecimento vai te dar a compreensão de cada passo, o passo correto, para você tomar inúmeras decisões na sua vida, sabendo que é para você, é para sua família, é para o seu próximo, é para quem você ama. Tá bom? Silêncio. Experimenta passar um dia em silêncio, só ouvindo. Poxa, pessoas com experiência. Você vai numa fila de lotérica, fica quietinho. Observa ali, alguma coisa boa pode acontecer. A gente não está no momento de ficar falando de coisa boa, mas para quem tem uma concepção de que quanto mais falar de coisa ruim, mais isso é fatídico, é perceptível. Poxa, você quer ficar assistindo o mal toda hora? Para de falar do mal. Então, observa. Perceba o mundo em sua volta. Né? Não precisa ser de uma forma analítica, mas de uma forma didática. Tá bom? Poxa, aquele cara fez aquilo, caiu, eu não vou fazer daquele jeito. Uma coisa simples que você vai lembrar lá na frente. Você vai lembrar para ensinar para teu filho e para tua filha. Né, meu? Dizer não. Dizer não é maravilhoso. É mágico. É mágico. Meu, passa, como eu falei hoje mesmo, passa. As pessoas que têm que passar pela sua vida, elas vão passar. Tá bom? E as que não precisam passar pela sua vida também vão. Sabe por quê? Porque de longe ela vai observar que você é mó legal. Todo mundo que passa pela sua vida, você é mó legal. Ah, então é aquele que eu vou, né, meu? Porque a bondade e a maldade, ela não existe. Tá bom? É comportamento. É pensamento. É sentimento. Tá bom? Então você vai dar de frente com pessoas que estão sentindo vontade de fazer maldade com alguém. Infelizmente. E ela vai ser mais legal do que aquele cara que já é mal de natureza. Acredite. É absurdo. Então, dizer não. Se foi legal uma vez, foi legal duas, é como a nossa mãe fala, né? Dá a mão que é o braço. Então, como dezenas de frases inteligentíssimas que vêm de mãe, essa é mais uma delas, cara. Você vai ajudar, você tem o prazer de ajudar. Mas e aí, de novo? Você começa a perceber que não é bem assim, que não tá tão... É como a história que nossa terapeuta contou, a Simone. Eu passei uma semana de fome, já passei fome. Só comi arroz, feijão e alface. Oi? E a fome? Que momento que foi a fome? Não entendi.
Então, são pessoas que elas ou não são gratas, ou não reconhecem o pouco que tem. Porque a gratidão começa pelo que você tem. E não tem tamanho. Não existe muito ou pouco. Você tem, é seu, você conquistou, você conseguiu. Agradece, seja grato. Sabe por quê? Porque vem mais. É simples. Você gosta tanto de ser grato que você vai precisar mais ainda ser grato e o universo vai ter que te dar mais motivo para ser grato. Olha que genial. Deus é pai, cara. O pai que é sim, ele é sim para tudo. Tá? Então se você falar assim, eu sou uma pessoa de sucesso, Deus, sim. Ah, eu sou um perdedor. Não, sim, mas é o que o cara tá falando. Então, meu, começa a procurar o que você já tem. Compreender o que você já tem. Você já tem sucesso, você já tem felicidade. Opa! Ser triste é um sentimento. Todo mundo tem. Eu tenho um momento de tristeza. Acabei de comer ali um sorvete e acabou. Fiquei triste. Então, meu, entenda, a felicidade, ela já está. Ela já é. Sucesso, ele já está. Ele já é. Vai lá pegar. Vai lá pegar. E a primeira coisa é se autoconhecendo. Porque você vai ter o que enxergar. Sabendo o que pensar. Pensando. Sabendo o que sentir. Sentindo. Mudando o seu sentimento. Porque o sentimento aqui não é legal. Deixa eu mudar ele aqui. Tá? E você vai ter a oportunidade de enxergar. Não só o bom, mas o ruim também. Poxa, isso é ruim? Opa. Tenho conhecimento para entender isso. Dispenso. Tá bom? Isso é rumo à felicidade. Aceitação. Meu, aceita. É isso. Acabou. Você já viu, você já sentiu, você já está naquilo. Aceita. Aceita. Tem até frasezinha de meme. Aceita que dói menos. Meu, aceita. Agora que você aceitou, busca viver com um sentimento compatível com aquilo. Tá bom? Uma perda é triste. Aceita essa tristeza. Convive com ela até que ela vai embora. Pronto. Tem que sofrer. Sabe? Você tem que estar compatível com o acontecimento. Se for muito feliz, pô, o nego morreu de felicidade. Não tem história aí, nego. Ah, ganhou na Mega Sena, morreu. Infarto. Pô. Então, controle o sentimento. Entenda o sentimento. Sabe? Enxergue o que deve ser feito no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Tá bom? Faz uma lista é legal. Que é exercitar o autoconhecimento, tem lá os porquês. Primeiro porquê, segundo porquê, terceiro porquê. Faz uma lista, o que eu sou, o que eu tenho de qualidade. Opa, faz a pesquisa, chega nos parentes, nas pessoas que você tem intimidade, qualidades e os defeitos, para você poder aumentar um, diminuir outro e virar uma pessoa melhor. Mais uma vez, não é se importar com o que os outros acham, é poder viver melhor consigo mesmo, é o autoconhecimento, tá bom? É uma experiência científica, digamos assim, sabe? Experiência social, uma coisa pessoal e que vai te fazer bem, vai te fazer bem, tá bom? Então não tenha medo de, por exemplo, opiniões. Não precisa ter medo de mudar a opinião. Você defende uma coisa com incidentes. Não, porque é assim e acabou. Aí você descobre que não é, fica chateado, fica deprimido, acha que vai passar vergonha, aceita, pô. Não, realmente, ó, lutei tanto aí por esse assunto aí, não era, tá vendo? Que coisa. Pronto, aprendi. Bom, vida que segue. Comportamento. Tem até um mantra que a gente fala, né? Universo, como posso melhorar? Né? Então, você vai ser perceptível. Se você se exercita na meditação, usa os exercícios práticos, porque
você vai cada vez mais ser sensitivo, né? Você vai ter sentimentos naturais. Você vai precisar mais procurar, você já vai sentir, né? Os pensamentos corretos te dão os sentimentos corretos, tá bom? Muito bem. Livros. Poxa, leia, busque experiências de outras pessoas. Tanta gente boa aí que passou por como dizem aí algumas comunidades, né? Passou por batalhas, né? As lutas. E tem o que ensinar, sabe? Tem lá os peixes do cara, meu, aqui ó, que eu passei. Olha como que eu fiz, não deu, sabe? Eu fiz desse jeito, conheço a pessoa que fez do outro, também deu. Então, com certeza vai doer menos quando você buscar experiências para quando você decidir que é aquilo que você quer, você fazer direito, fazer certo, sofrer menos. Olha só aquele erro lá, putz, cometi também. Caramba. Não vai ficar aborrecido, não vai deixar de dormir. Você sabia, pô. Aconteceu. Tá bom? Então, busca aí uma leitura aí agradável, né? Pessoas que... leitores de verdade, né? Pessoas de verdade que tiveram seus sucessos por acontecimentos de verdade. Né? Não vai ler Gulliver para ver se aprende alguma coisa. Tá bom? Não é livro de autoajuda também. Tá? Não vamos se perder em fantasia. Tá bom? Vamos lá. Você vai procurar bons livros de pessoas que contam as suas histórias, os seus sucessos, né? Os seus motivos para ser felizes, tá bom? Porque a autoajuda, pô, bacana, opa, mas de repente aquilo não é para você, aquele método não é para você, sabe? É como a terapia, dezenas de terapias que existem. Aí você vai numa terapia não gosta, vai na outra não gosta, aí fala, terapia é mal chato. Pô, se você foi naquela terapia correta, aquela que vai te fazer se sentir bem, você procurou um profissional bacana aí, um profissional que sabe o que está fazendo, também conta, por que não? Os métodos, as respostas, como eu falo desde o começo, as respostas já existem. As perguntas é que vão te dar clareza. Sabe? Aí o terapeuta, ele vai tirar isso e mostrar para você. E aí você vai saber que tipo de terapia que está valendo, que está bacana, seja para dor física, dor emocional. Todos são maravilhosos. Tirando aqueles que não se importam com o que estão fazendo, né? Pouquíssimos, mas existe. Como médico, como engenheiro, como qualquer profissão. Aquele cara que não nasceu para isso, mas o papai pagou o curso e hoje ele é e faz de qualquer jeito. Bom? Muito bem. Pessoal, hoje como não vai ter meditação, vamos parar por aqui. Foi um prazer, mais uma vez, passar um pouco de conhecimento na área que você está buscando, que é a paz, é a felicidade, é o segredo da existência, é a essência. E mais um assunto aí para abordar bacana, tá bom? Tenha um ótimo fim de semana, uma ótima semana, um abraço e até a próxima.